começarem a entender. O Barak é um sistema completo. Por possuir menos elementos, os custos de compra e manutenção são reduzidos ao longo dos anos de emprego, ou seja, o sistema vai se pagando, né, de uma maneira bastante sustentável. O sistema permite uma capacidade de atingir o alvo de forma mais precisa e com uma cobertura geral da área. E a IAI é uma empresa líder global em defesa e aeroespacial comercial com tecnologia de ponta e soluções para espaço aéreo, terrestre, marítimo, ambiente cibernético, segurança interna, Homeland Security, né, entre outros, né? Então, projetado pela IAI para aplicações terrestres e navais, o Barak é considerado um dos mais avançados sistemas operacionais de defesa aérea do mundo e está em constante atualização para atender às demandas militares, né? Nós vamos falar muito aqui sobre essa escolha da Índia, que optou pelo Barak, e vocês podem ter certeza, se atende à Índia, que é um país com dimensões continentais como o Brasil, se atende à Índia, que é um país que tem fronteiras extremamente sensíveis e nada, os países que fazem fronteira com a Índia são China, Paquistão, Afeganistão, outros etc, etc, etc. Quer dizer, são fronteiras extremamente críticas e a Índia optou por integrar ao seu sistema de defesa antiaérea, que emprega outros tipos de mísseis, tanto de origem ocidental quanto de origem russa ou soviética, né? Os indianos optaram por incorporar ao sistema de defesa antiaérea nacional o Barak 8, da versão Barak MX, e é sobre esse modelo adotado pelos indianos que a gente vai conversar, vai bater um papo aqui hoje, nos próximos minutos, né? O Barak é considerado um dos mais avançados sistemas operacionais de defesa aérea do mundo e está em constante atualização para atender às demandas militares. O sistema agrega importantes tecnologias de ponta, entre elas, controle avançado de armas, lançadores e uma gama de interceptores para diferentes alcances com dispositivos de homing sofisticados, comunicação data-link e ampla conectividade dos sistemas. Os interceptadores vão de 35 km de alcance, ou seja, o Medium Range Air Defense, 70 km, Long Range Air Defense e 150 km, Long Range Air Defense Extended Range, ou seja, você tem 3 camadas, né? Imagina uma escadinha, você tem 3 camadas de alcances, o que torna o Barak um sistema flexível que pode te fornecer as 3 camadas de defesa antiaérea de baixa altura, média altura e grande altitude, né? Com performances muito interessantes que podem enfrentar praticamente todos os tipos de alvos existentes hoje, que são ameaças aéreas. Nós vamos falar muito sobre isso aqui, né? Quando nós começamos a fazer perguntas para esses 2 profissionais, né, a primeira foi, questionamos se o Barak pode ser integrado, a primeira pergunta foi minha. Eu questionei se o Barak podia ser integrado aos sistemas da Força Aérea Brasileira e do Exército, isso no caso da Força Aérea é o Link BR-2 e o nosso IFF, Identification Friendly Foe, né? O Link BR-2 é o nosso link digital de comunicações, é emissão e recepção de sinal criptografado, né? E a ideia é que isso funcione para terra, mar e ar, né? E a resposta foi positiva, o Ben Boer, ele respondeu que sim, o sistema tanto pode ser integrado ao SINDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, como também pode ser integrado aos sistemas de comunicações e de gerenciamento de informações, de comando e controle e outras coisas, por exemplo, tanto do Exército quanto da Força Aérea. O sistema ele é muito flexível e ele permite ao cliente tanto comprar o pacote fechado, com todas as soluções israelenses, como permite também a flexibilidade de você colocar o interesse da sua indústria na frente da compra e dizer assim, olha, eu quero o seu lançador de mísseis, eu quero o seu veículo remuniciador, eu quero o seu sistema de comando e controle, eu quero o seu sistema de troca de informações, mas o radar, eu tenho um radar próprio, nacional, desenvolvido aqui no Brasil. Ok, eles têm todo o interesse do mundo em fazer isso, porque, como todo bom tio Jacó, eles querem vender. E, normalmente, para azar dos adversários e dos inimigos de Israel, os sistemas de armas que Israel vende são master. Eles funcionam. Eles fazem aquilo que está escrito no folder. Que eu acho que é um ponto bem interessante, principalmente para o comprador, né? A pergunta seguinte, que foi feita pelo João Paulo Morales, da Tecnologia e Defesa, né,
foi sobre a questão da aeromobilidade do sistema, né, e transporte do Barak por aeronaves da Força Aérea Brasileira. E, mais uma vez, comprovando essa flexibilidade, os executivos da IAI nos informaram que o sistema, o Barak MX, ele tem design móvel, com peso e dimensões adequados para ser transportado pela aeronave tática multimissão KC-390, né, e pelo C-130 Hércules. É muito interessante porque se você quiser deixar o Barak numa posição estática, por exemplo, se você vai fazer defesa de uma refinaria, se você vai fazer defesa de uma hidrelétrica, um grande alvo estratégico que você não pode se dar o luxo de perdê-lo, né? Você pode colocar o Barak numa configuração estática, num comissionamento estático. A única coisa que você precisa fazer é desplugar aqui os parafusos que prendem, os sistemas que prendem, né, o container do sistema no caminhão. Ele tem patolas hidráulicas, são 4 patolas hidráulicas. Patola, para quem não sabe, é aquele negócio que desce até no chão, com os atuador hidráulico, e você pode tirar o caminhão ali depois, porque o sistema vai ficar em cima das patolas, tá? E aí ele fica estático. Então ele é extremamente flexível, você pode colocar no caminhão ou tirar do caminhão sem grandes dificuldades, né? E aí, obviamente, você vai ter que trabalhar com a seguinte premissa. O sistema, para você colocar em cima do caminhão, pesa tantas toneladas. Eu não vou falar aqui, tá? Você vai ter que encontrar um caminhão que a soma do peso do caminhão mais do sistema em cima do caminhão não ultrapasse 20 toneladas. Porque o volume dos dois juntos, o KC-390 recebe sem praticamente necessidade nenhuma de desmontagem, tá? Talvez precise de desmontar, por exemplo, a antena do radar. Que apesar da antena do radar rebater para diminuir consideravelmente o volume, né, ela pode criar uma altura ou uma largura lateral maior que a capacidade do KC-390 ou do Hércules para receber essa parte, então muito provavelmente haveria algum tipo de desmontagem, mas também uma coisa totalmente plug and use. Então, essa parte da aeromobilidade do Barak 8, ela é tranquila para a gente, então a gente tem a possibilidade de usar as baterias comissionadas em caminhões, 6x6 ou 8x8. Podemos usar também o sistema estático, né, ou um mix dessas duas soluções, né, além do emprego do Barak naval, ele também pode ser montado em navios. Né, já existe há muitos anos e funciona muito bem a versão dele lançada a partir de meios navais. Né. A próxima pergunta que foi feita pelo Nelson Durin, do DefesaNet, foi em relação ao mercado local e possíveis parceiros para a produção de componentes do sistema no Brasil no futuro. Sobre isso, o Ben Boer disse que sim, isso é relevante, nós trabalhamos com essa ideia, estamos dispostos a cooperar da melhor forma com a indústria local e, claro, estamos confiantes que isso é uma vantagem que traz aí uma colocação, né, uma apresentação muito vantajosa para o Barak. Já existe toda uma tradição da indústria de defesa brasileira em trabalhar diversos programas em parceria com indústrias de defesa de Israel. Perguntamos a opinião do CEO da IAI do Brasil sobre essa questão, né, e ele complementou dizendo que existem conversas com empresas no Brasil, né, e ele colocou da seguinte maneira, abre aspas, já temos parceiros no país, 2 companhias brasileiras nas quais temos participação. E podemos dizer que elas seriam naturais parceiras para desenvolvimento de tecnologia e estamos abertos a discussões com outras empresas adequadas para também alcançarmos novos clientes. Né? Além disso, o CEO da IAI reforçou que a empresa tem capacidade de atender todo o mercado brasileiro no sentido de cobrir com um leque amplo de produtos as áreas de defesa e segurança pública também. Né? Então, porque a primeira coisa que o CEO da IAI fala todas as vezes é o seguinte, olha, vários dos assuntos que vocês certamente vão nos perguntar, nós não podemos responder por conta de questões de confidencialidade de contrato e também por determinações de segurança do Estado de Israel. Então, a gente já começa a entrevista sabendo que algumas perguntas que nós vamos fazer vão ficar sem resposta devido a essas questões contratuais e as questões de segurança que envolvem algumas dessas curiosidades que o jornalista tem. A gente entende isso, é perfeitamente normal,
É um sistema crítico, são tecnologias críticas, são tecnologias que provêm a continuidade da existência do Estado de Israel, país esse que é cercado de inimigos por todos os lados, menos o mar Mediterrâneo, né? Então, é muito salutar que eles tenham a confiança de entender que nós somos parceiros confiáveis para poder fazer negócio com eles e adquirir esse tipo de capacidade, esse tipo de tecnologia, né? Não adiantaria nada nós termos o dinheiro, por exemplo, e não sermos considerados confiáveis para fazer, né, esse tipo de negócio. Isso também é levado em conta na hora de se assinar contrato. Não é só dinheiro. A segurança da tecnologia também entra nos contratos, entra nessas discussões. Bom, e eu penso que essa opção indiana ela é absolutamente o modelo sobre o qual nós devemos nos basear caso o sistema escolhido para ser empregado aqui no Brasil venha a ser o Barak. A configuração, a arquitetura montada pelos israelenses, pelos indianos, em parceria com os israelenses, me parece extremamente inteligente, né? Então, como é que é configurado o sistema Barak, lançado de terra? Você vai ter um caminhão 6x6 ou 8x8, e sobre esse caminhão vai ser montado o lançador multifuncional eretor, lançador a frio, né? Que é o sistema mais eficaz que existe para esse tipo de arma antiaérea. Então, o eretor lançador ele vai se elevar a 90 graus, ele ejeta o míssil com uma carga de ar comprimido, e somente depois que todo o corpo do míssil sai de dentro do lançador, ocorre o lançamento do booster, ocorre a ignição do motor do booster, né, o motor de aceleração, e aí o míssil começa o seu voo na direção do alvo. O booster queima durante alguns segundos, automaticamente ele é ejetado, e assim que ele é ejetado, entra em funcionamento o motor de cruzeiro, que vai manter a velocidade do míssil, né, até ele chegar no alvo. E o Barak MX, ele traz uma coisa muito interessante. Eu tenho aqui até o esquema, mas foi um pedido do pessoal da IAI, nós não estamos autorizados a mostrar para vocês os slides que o pessoal da IAI mostrou para a gente com as capacidades do míssil, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma simplificada, usando uma caneta, né? Os recursos que a gente tem aqui extremamente sofisticados para ilustrar para vocês. Então, aqui, ó, vou usando uma caneta, tá? Isso aqui é o míssil. Essa caneta aqui representa o míssil do sistema Barak, um dos mísseis interceptadores. Então, essa parte aqui com flip, vamos dizer, essa parte aqui com flip da caneta é o booster de impulsão, ok? Assim que o míssil sai do case, ele começa o seu voo, o booster acelera ele até a velocidade dele de cruzeiro, vamos dizer assim, algumas vezes a velocidade do som, e esse booster é ejetado e entra o motor dele. E o Barak vai continuar voando até aquela zona do céu onde se acredita que o alvo esteja, usando navegação inercial, navegação proporcional, com atualização de meio curso, dependendo da tecnologia usada pelo cliente no sistema de radar e no sistema de orientação. Então, o Barak pode ser atualizado em meio curso. Bom, o que acontece? O que o Barak tem que torna ele um míssil extremamente interessante? Quando ele chega naquele ponto do céu onde ele vai ligar o seeker, aquele radar miniatura que ele tem no nariz, e esse seeker vai começar a escanear o céu na frente dele, procurando o seu alvo, né? E ele faz esse movimento, ele fica balaiando, esquadrinhando o céu, né? Nessa hora, os mísseis de tecnologia anterior, ou os mísseis de qualidade inferior, eles não têm mais propulsão, eles estão voando simplesmente pelo impulso da energia inicial do motor. É lógico, eles estão numa velocidade ainda muito grande, mas eles não estão mais gerando energia. Eles estão voando sem propulsão, somente com a impulsão daquela força da queima do motor. Qual é a grande sacada do Barak MX? O Barak MX ele tem um motor de queima final. Nessa fase da corrida final de interceptação, ele tem um outro motor de menor tempo de queima, que entra somente em funcionamento somente nessa fase e fornece energia renovada para o míssil, o que significa que mesmo no final do máximo alcance do míssil, né,
o Barak está manobrando com a mesma energia de quando ele saiu do lançador. O que isso quer dizer, Caiafa? Quer dizer que o piloto do avião inimigo que está sendo mirado pelo Barak está ferrado. Porque se ele está confiando que o míssil não vai ter mais energia para manobrar, e ele vai fazer aquelas manobras puxando 8, 9G, soltando flares, chaffs e tudo mais, isso não vai adiantar absolutamente nada, porque o míssil, quando estiver próximo do alvo, ele vai acionar esse motor e ele vai ter energia para manobrar, inclusive para acompanhar o avião tentando fugir dele, descartando as iscas e continuar no alvo. Por que eu digo que ele pode conseguir continuar no alvo? Porque o seeker do Barak MX, a antena do seeker dele, ela é bem mais larga, né? O míssil é bem mais robusto, mais parrudo, e ele tem uma capacidade de detecção, ele tem um ângulo, uma capacidade angular de detecção do céu à sua frente muito superior a outros mísseis do tipo. Isso é comprovado em teste. Então, o que acontece? Existe um termo técnico para isso, que é a kill box zone, a zona de morte. A kill box zone do Barak MX, ela é consideravelmente maior do que a kill box zone de mísseis convencionais. Por quê? Porque o seeker dele consegue enxergar um volume muito maior de céu e consegue processar informações sobre esse volume muito maior de céu muito mais rapidamente, porque a eletrônica embarcada dele é de última geração. E justamente pelo fato desse seeker demandar mais energia, que ele gera mais emissão para ele poder descobrir o alvo dele num espaço muito maior, ele, consequentemente, ele também é mais resistente às contramedidas eletrônicas inimigas. Então, são várias vantagens que esse design do Barak MX oferece. Um seeker com um lóbulo de detecção maior torna o teu alvo conseguir fugir do míssil praticamente impossível. O míssil, além de ter um seeker com desempenho superior, que enxerga mais, ele tem um motor de queima final que vai permitir ao míssil continuar o seu trabalho com a mesma energia do momento do lançamento. E, além de tudo isso, ele tem uma eletrônica embarcada com uma vasta biblioteca de decoys e outros tipos de engodos inimigos. Então, você enganar o Barak para que ele perca o alvo é uma tarefa muito difícil. Você tem que estar usando um tipo de engodo eletrônico altamente sofisticado e que não vai te dar certeza que você vai conseguir evitar o míssil, né? Então, além de tudo isso, o interceptador em si, o míssil, que é a peça principal do sistema, ele oferece desempenho superlativo com capacidade de detecção autônoma ampliado, muito superior ao que existe no mercado para armamentos do mesmo tipo, né, da mesma capacidade, e com alcances extremamente interessantes. Nessa hora, o Nelson Nuri perguntou o seguinte: se o Brasil adquirir, por exemplo, um míssil com alcance de 150 quilômetros, que é o mais pesado, né? Ele tem inclusive um booster que parece um barrilzinho de chopp enorme, assim. Qual é o alcance que o radar tem que ter para tornar um míssil de 150 quilômetros prático? A resposta que a gente teve do pessoal da IAI é que para um míssil de 150 quilômetros você tem que ter 3 vezes o alcance do míssil em alcance radar. Então, o mínimo aceitável de alcance de um radar para trabalhar de uma maneira eficaz com o Barak MX de 150 km de alcance é um radar de, no mínimo, 450 km de alcance de detecção. Porque aí você vai conseguir empregar o míssil de uma maneira eficaz, no máximo alcance dele. Quanto mais cedo você derruba o teu oponente, quanto mais cedo você faz a interceptação do teu alvo inimigo, menor a probabilidade desse alvo conseguir lançar suas armas. E o Barak MX, ele consegue atuar contra todas essas ameaças com uma capacidade de processamento de dados bastante robusta, com conexões de comando e controle de comunicações digitalizadas, criptografadas, tá? E uma coisa muito bacana, você pode tanto montar uma bateria Barak MX centralizada com um comando e controle central, distribuindo alvos e pagando alvos e missões para as baterias, como você também pode fazer o deployment de baterias
alone, standalone. Essas baterias standalone, elas têm capacidade autônoma de detecção e de lançamento de mísseis. Quer dizer, é um sistema que ele é muito flexível. Você pode colocar ele como componente de uma ampla estrutura nacional de defesa antiaérea, sendo controlado à distância e tudo mais, como você também pode fazer o deployment dele de um lugar totalmente secreto e ele operar ali autonomamente. Ele vai ter o radar de detecção, ele vai ter os sistemas associados de comando e controle, e vai ter todos os sistemas necessários para poder fazer o lançamento, o acompanhamento do míssil, o guiamento do míssil, as informações de atualização de meio curso. Ou seja, as baterias de mísseis superfície A Barak MX são extremamente flexíveis, são extremamente operacionais. Os mísseis, os caminhões, os lançadores, os veículos remuniciadores, os caminhões com as antenas de radar, os sistemas radar, os geradores de energia, tudo isso é endurecido, tem proteção, possui vários níveis de blindagem. Você pode escolher qual nível de proteção que você quer para esses veículos, lembrando que quanto mais você endurecer a blindagem, maior o peso e maior a dificuldade para transportar pelo ar. Então você tem que trabalhar todas essas informações para você montar um mix que funcione de uma maneira adequada. Você não vai querer jogar uma aeronave de transporte no chão porque você colocou mais peso do que ela aguenta. Seria a incompetência das incompetências. Então, o Barak ele é extremamente flexível, ele pode ser configurado em vários níveis de letalidade. Países não têm amigos, países têm interesses. E o interesse brasileiro a Amazônia é do Brasil e ninguém mexe. Então, os requerimentos que o Exército Brasileiro colocou para que nós conseguimos comprar, adquirir, construir uma rede de defesa antiaérea missilística, esses requerimentos certamente vão ter que ser atualizados, prevendo uma ameaça de míssil balístico de alcance intermediário. Isso, infelizmente, já está entre nós. Que você gaste dinheiro com isso, que você invista dinheiro nisso, que você use isso durante 30 anos para manter a paz e depois você coloque no museu. Se ela não for usada nenhuma vez, ela cumpriu a missão dela. Ela ofereceu dissuasão. Ninguém se meteu a besta com você porque sabia que se metesse a besta com você ia ser derrotado. Essa é a função de uma arma como essa. Se ela for usada, ela não cumpriu a missão dela. Você tem esse tipo de sistema para ter dissuasão. É você tornar a vida do inimigo tão difícil que ele vai pensar 50 vezes antes de fazer qualquer coisa contra você. Mas, no momento, a proposta feita por Israel, e olhando muito para o que os indianos estão fazendo com esse mesmo sistema, que está aí na tela, ó, a arquitetura montada pelos iranianos, né, com um caminhão para o radar, um caminhão para fornecer energia para o radar, né, um caminhão com os links de rádio de grande alcance, né, as baterias lançadoras de mísseis, os veículos remuniciadores de mísseis, o caminhão com o sistema de meteorologia, né, para você fazer toda a previsão do tempo e tudo mais, um outro caminhão com sistemas de comunicações satelitais para fazer o data link de conexão entre as baterias e o sistema de comando e controle, etc, etc, etc. Então, os indianos construíram uma arquitetura sofisticada em parceria com os israelenses, baseada no Barak. O Barak, tanto em lançadores terrestres, como o Barak também a bordo de navios da Marinha Indiana, navegando no Oceano Índico. E o sistema Barak dos indianos, inclusive, já está recebendo upgrade para ser capaz de interceptar mísseis balísticos. Essa é uma ameaça real para os indianos e, infelizmente, está se tornando uma ameaça real para nós também aqui no Brasil.